lidar com interrupções. Esse é o tema da nossa aula. Eu vou te dar algumas dicas para você minimizar a possibilidade de interrupções durante a sua contação de história e o que você pode fazer quando as interrupções acontecerem. Então, a primeira coisa é você, na hora de fazer a sua contação, ter certeza que as portas estão fechadas. Se você está numa sala de aula, melhor que elas estejam trancadas, que as janelas estejam fechadas também, para não acontecer de ruídos altos, né, de fora do seu ambiente, atrapalharem a sua contação de histórias. Lembra de fazer com que as crianças ou seus ouvintes estejam organizados confortavelmente para ouvir a sua história. Eles podem estar sentados em cadeiras, sentados no chão, onde quer que seja, mas é importante que eles não estejam muito perto uns dos outros. Por quê? Principalmente com criança e criança pequena, você sabe, se as crianças estão lá sentadinhas muito perto umas das outras, começa aquela história, né? Tia, ele me empurrou. Tia, ele tocou em mim, né? Qualquer coisa que seja que as crianças puderem inventar, né? Elas vão fazer. Então, tenha certeza de que as crianças elas têm um espaço bom entre elas, para não ficarem muito em cima umas das outras e isso não atrapalhar durante a sua contação de histórias. Fique atento também a objetos ou sons que podem estar distraindo a atenção das crianças, como uma TV ligada, balões, brinquedos espalhados que as crianças vão querer mexer. Se você for contar histórias em uma festa de aniversário, por exemplo, então já combina antecipadamente com a pessoa que pediu para você fazer aquela contação ali, combina com ela que na hora da contação de histórias ela desligue o som, que não sejam servidas comidas e bebidas enquanto as crianças estão ouvindo história, né? Porque é normal, as pessoas às vezes pensam assim, vamos dar uma coisa para as crianças comerem enquanto elas ouvem história. Só que isso acaba atrapalhando na contação e já aconteceu comigo, eu tô falando por experiência própria. Eu estar lá fazendo uma contação de história e tá sendo super legal, interativo, participativo e de repente chega garçom servindo pipoca, lanchinho, suco para as crianças e atrapalha totalmente, perde o clima da contação. Mas o que a gente faz nesses momentos, né? Quando acontece algo ali no meio que a gente não programou, não planejou. Bom, em primeiro lugar, tenta se programar para não acontecer esse tipo de coisa, né? Fazer já um combinado, né, com as pessoas responsáveis por aquele momento. Mas se acontecer, então não se perca no meio da história. Dá uma paradinha, espera um pouquinho, né? Como eu falei que já aconteceu comigo, de chegarem servindo as coisas, e eu tive que dar uma parada e esperar um pouco para depois continuar a minha história. O importante, em primeiro lugar, é você assegurar que a contação de histórias vai acontecer em um local adequado, né, para o clima de fantasia, de magia da contação, que não tenha interrupções. Então, um local mais fechado, mais separado, mesmo que seja uma festa, é legal ter um local separado para contação de histórias. Onde quer que você vai contar a sua história, tenta um lugar que tenha o mínimo de interrupções possível. Se você achar necessário, estabeleça regras com as crianças antes de começar a sua contação de histórias. Principalmente se você for fazer em sala de aula, você já sabe, já conhece a sua turminha, sabe que tem aquelas crianças que são as mais levadinhas, as que querem falar mais. Então você já combina antes. Olha, pessoal, então antes da gente começar a nossa história, vamos fazer um combinado? Então, pode ficar levantando durante a história? Não. Pode ficar conversando durante a história? Não. Pode ficar pedindo para falar toda hora? Também não. E se vocês quiserem contar alguma coisa, de repente vocês lembram de uma coisa que vocês querem falar enquanto eu tô contando a história, vamos combinar o seguinte, assim que terminar a história, eu deixo você contar, tá bom? E volta e meia acontece durante a contação de história para crianças de uma criança ou outra, ou várias, levantarem a mão para falar alguma coisa durante a história, né? Ai, tia! Aí vai de você. Você deve sentir se você deixa a criança falar ou não. Isso vai, né, do momento, principalmente se você conhece as crianças para quem você está contando a história, você vai saber, né, se você deve dar espaço para aquela criança em específico. Uma coisa que você pode fazer é simplesmente fazer assim com a mão, né, e pedir para a criança esperar. Tem criança que fica insistindo, mas você vai fazendo assim, ó. Ou você pode fazer assim como eu falo, depois você fala. Aí você continua contando essa história normalmente. Não precisa ficar insistindo muito no depois você fala, só faz um assim, depois você fala e continua a sua história, que vai chegar uma hora que a criança vai entender.
Ou se você preferir deixar a criança falar, você pode só jogar um que legal, né? Deixa a criança falar uma coisa, uma frase curta, e você fala, ah, que legal! E aí você continua a história como se nada tivesse acontecido. E eu tenho uma técnica muito legal que eu aprendi com uma outra contadora de histórias, de uma coisa que a gente pode fazer quando as crianças começam a se dispersar demais. Isso realmente pode acontecer, principalmente com turminhas grandes, né? O que eu faço? Quando tem muita criança se dispersando, eu começo a cantar. Dou uma de louca, canto mesmo, começo a cantar sozinha do nada, paro a história, né, que eu tava contando e canto lá, 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 e vou de um lado pro outro. De repente, todas as crianças começam a olhar pra mim e elas ficam com cara de, o que essa louca tá fazendo? Mas funciona, elas voltam a atenção pra mim e aí eu continuo a história normalmente, sem falar nada. Continuo a história como se nada tivesse acontecido. Em situações extremas, que de repente um coleguinha começou a brigar com o outro, esse tipo de coisa, você pode simplesmente cruzar os braços, abaixar a cabeça e esperar até que as coisas se acalmem e aí você continua a sua história normalmente. Eu também já precisei usar esse recurso, né? Isso acontece. Agora, se tiver alguma situação que você realmente não sabe o que fazer, saiu do seu controle, tenta não ficar bravo, não chamar a atenção das crianças. Isso eu acho super importante. Não brigar, não chamar a atenção das crianças, a não ser que, né, seja uma coisa que realmente precise. Mas assim, sem erguer muito a voz, sem ficar muito bravo. Apenas se você tiver que falar, ó, por favor, fica sentadinho. Olha, vamos lá, vamos prestar atenção, mas assim, tenta usar esses recursos que eu passei antes, né? De cruzar os braços e abaixar a cabeça, cantar. Cantar vem em primeiro lugar, tá? Se nada disso funcionar, se nada der certo, você pode chamar uma atenção, mas uma coisa leve. Né? E eu falo isso para não cortar a magia do momento. Eu procuro ao máximo não chamar atenção, não dar bronca. Se tem alguma situação que de repente eu não sei o que fazer, como já aconteceu até quando eu tinha menos experiência, aconteciam certas coisas, certas interrupções, até de adultos mesmo, né? Tava contando histórias para criança, chega um adulto, começa a falar alto, alguma coisa do tipo. Posso até dar uma parada, dar uma olhada assim, tipo, né? Por favor, eu tô contando a história. Mas se a pessoa não se toca, o que eu posso fazer? Eu continuo contando a história normalmente, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, vai ter situações que você vai ter que fazer isso. Continuar contando a história como se nada tivesse acontecido. E essas são algumas dicas e sugestões do que você pode fazer para lidar com interrupções. Depois de um tempo, essas coisas ficam mais assim naturais, fica mais automático, né? No início, eu lembro quando eu contava histórias no começo como voluntária e aconteciam interrupções e até situações chatas, eu ficava chateada, eu ficava triste, porque eu pensava, nossa, cortou o clima da história, acabou com a minha contação de história. Depois eu percebi que eu não precisava fazer drama, que a vida real é assim. A gente só precisa aprender a lidar com essas interrupções e continuar normalmente. Não precisa sair tudo lindo, perfeito, até porque o lindo, perfeito, às vezes não tem tanta graça e a gente não tem tanta história para contar das nossas contações de histórias se tudo sair lindo e perfeito, não é verdade? Até uma história que eu lembrei aqui agora, uma vez eu estava fazendo uma contação de história em uma escola e eram várias turmas junto, um monte de turmas assim, idades misturadas, e eu contando uma história que tinha algum barulho forte na história e falava de trovão, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu sei que alguma coisa no pátio da escola explodiu. Agora eu não lembro exatamente o que era, mas eu sei que foi assim, o som exato que eu precisava para minha história, parecia que tinha sido combinado, foi muito engraçado, mas foi um estrondo muito forte, que agora eu não lembro realmente o que foi, mas na hora todo mundo levou um susto, as crianças pularam, elas estavam sentadas no chão e elas deram um pulo alto, e depois todo mundo ficou dando risada, foi muito engraçado, foi gostoso, e foi uma coisa que marcou ali naquela contação de histórias. Tudo pode acontecer, o importante é você saber aproveitar e desfrutar desses momentos. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre interrupções, como lidar com elas. Aproveita bem as dicas desse módulo, essas foram as nossas aulas sobre interação, quais os tipos de interação que você pode usar para os seus ouvintes participarem e ficarem envolvidos na história e como lidar com as interrupções. Vai colocando em prática, usa algumas sugestões em algumas histórias, outras em outras, e você vai se sentindo à vontade para aplicar o que mais tem a ver com você nas suas contações de histórias.